Olá, eu sou Davi. Nasci em Belém e sou o filho mais novo de Jessé. Cresci cuidando das ovelhas da minha família e foi nas colinas e campos que desenvolvi uma profunda conexão com Deus. Desde jovem, eu sabia que Deus estava comigo, guiando meus passos e me protegendo. Minha vida como pastor não era fácil, mas me ensinou lições valiosas sobre responsabilidade, paciência e coragem. Passava longos dias e noites nas colinas, observando as ovelhas e protegendo-as de predadores. Durante esse tempo, aprendi a confiar em Deus em todas as situações. Havia momentos de solidão e perigo, mas sentia a presença de Deus ao meu lado. Uma das histórias mais marcantes foi quando um leão e um urso atacaram meu rebanho. Com a ajuda de Deus, consegui derrotá-los e salvar minhas ovelhas. Essas experiências me ensinaram que, com fé, podemos superar qualquer obstáculo. Mesmo sendo jovem, compreendi que minha força vinha de Deus e não de minhas habilidades. Cuidar das ovelhas também me ensinou a ser paciente e a desenvolver um olhar atento. Muitas vezes, o rebanho parecia tranquilo, mas eu sabia que o perigo podia surgir a qualquer momento. Precisava estar sempre vigilante, pronto para agir. Aprendi a reconhecer os sinais de perigo e a confiar na orientação de Deus para tomar as decisões certas. Eu gostava de passar tempo sozinho, contemplando a natureza e meditando sobre a grandeza de Deus. Nessas horas de solitude, sentia a proximidade divina de maneira especial. Cada pôr do sol, cada estrela no céu, me lembrava da presença constante de Deus em minha vida. Era nesses momentos que compunha salmos e cânticos de louvor, expressando minha gratidão e adoração ao Senhor. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, meu pai Jessé me chamou e pediu que levasse comida para meus irmãos, que estavam no campo de batalha contra os filisteus. Quando cheguei lá, vi algo que mudou minha vida para sempre. Um gigante, chamado Golias, desafiava os israelitas, zombando de nós e de nosso Deus. Todos estavam com medo, inclusive o rei Saul. Golias era um guerreiro filisteu enorme, com mais de 3 metros de altura, armado com uma espada e uma lança gigantescas. Sua presença era aterrorizante e seu desafio ecoava pelo vale, provocando pavor em todos os que o ouviam. Ao ouvir as palavras de Golias, senti um misto de indignação e tristeza. Como alguém ousava desafiar o exército do Deus vivo? Não podia acreditar que ninguém tivesse coragem de enfrentá-lo. Meus irmãos, assim como os outros soldados, estavam paralisados de medo. A cada dia, Golias vinha ao campo e repetia suas provocações, e a cada dia, o medo entre os israelitas crescia. Mas, em meu coração, sabia que algo precisava ser feito. Não podia permitir que o nome de Deus fosse desonrado dessa maneira. Fui até meus irmãos para entregar-lhes a comida que meu pai havia enviado. Eles estavam com rostos abatidos, claramente afetados pelo desafio de Golias. Meu irmão mais velho, Eliabe, me repreendeu. "Por que você veio aqui, Davi? Quem ficou cuidando das poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha, mas eu sabia que estava ali por um propósito maior." Respondi. O que fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Essa resposta não agradou Eliabe, mas continuei a falar com outros soldados para entender a situação. Eles me contaram sobre o desafio de Golias e como o rei Saul prometeu grandes recompensas a quem o derrotasse, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ver aquele gigante me provocou uma sensação de indignação e um chamado à ação. Sabia que Deus era maior que qualquer gigante, mas não vou mentir, o medo tentou se apoderar de mim. Enfrentar Golias não era uma tarefa fácil, mas eu me lembrava das vezes em que Deus me ajudou a proteger minhas ovelhas de leões e ursos. Se Ele estava comigo nesses momentos, certamente estaria agora.
A coragem não significa a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. Eu me aproximei do rei Saul e ofereci-me para enfrentar Golias. No início, Saul duvidou de minhas capacidades. Ele olhou para mim, um jovem pastor sem experiência de guerra, e não conseguiu ver o potencial que Deus havia colocado em mim. Mas eu estava determinado. Contei a Saul sobre minhas experiências enfrentando leões e ursos e como Deus me havia protegido e me dado força. Saul finalmente concordou, mas tentou me vestir com sua armadura. Era pesada e desconfortável, e percebi que não poderia lutar daquela maneira. Lembrei-me das palavras de Deus, que prometera estar comigo em todos os momentos. Caminhei até o riacho próximo e escolhi cuidadosamente 5 pedras lisas. Cada uma representava minha fé e confiança em Deus. Coloquei-as em meu alforje, segurei minha funda com firmeza e olhei para o campo de batalha. Meu coração estava cheio de fé e determinação. Sabia que não lutava sozinho. Deus estava comigo. Enquanto caminhava em direção ao vale, sentia os olhares dos soldados sobre mim. Alguns eram de descrença, outros de curiosidade. Meus próprios irmãos, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam entre eles e podiam ver a determinação em meus olhos. Eles sabiam que eu não era apenas um jovem pastor, mas alguém que confiava plenamente em Deus. Quando decidi enfrentar Golias, muitos duvidaram de mim. Saul tentou me desanimar, dizendo que eu era apenas um jovem pastor, sem experiência de guerra. Mas a fé que eu tinha em Deus me deu coragem. Recusei a armadura de Saul, que era pesada e desconfortável. Em vez disso, escolhi minha funda e 5 pedras lisas do riacho. Eu sabia que com Deus ao meu lado, essas eram as únicas armas que precisava. Lembrei-me das palavras de Deus, que prometera estar comigo em todos os momentos. Caminhei até o riacho próximo e escolhi cuidadosamente 5 pedras lisas. Cada uma representava minha fé e confiança em Deus. Coloquei-as em meu alforje, segurei minha funda com firmeza e olhei para o campo de batalha. Meu coração estava cheio de fé e determinação. Sabia que não lutava sozinho, Deus estava comigo. Enquanto caminhava em direção ao vale, sentia os olhares dos soldados sobre mim. Alguns eram de descrença, outros de curiosidade. Meus próprios irmãos, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam entre eles e podiam ver a determinação em meus olhos. Eles sabiam que eu não era apenas um jovem pastor, mas alguém que confiava plenamente em Deus. Quando me aproximei de Golias, ele riu de mim. Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? Ele zombava de mim, tentando me intimidar, mas eu não me deixei abalar. Respondi com firmeza: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Corri em direção a Golias, girei minha funda e atirei uma pedra que o atingiu na testa. O gigante caiu e, com sua própria espada, finalizei a batalha. A vitória não foi minha, mas de Deus que me fortaleceu. Corri até ele, tirei sua espada e cortei sua cabeça. A vitória não foi apenas física, mas espiritual. O exército dos filisteus fugiu e os israelitas ganharam coragem e perseguiram seus inimigos. Quando coloquei minha confiança em Deus, pude enfrentar Golias com coragem e determinação. A história não termina com a vitória sobre Golias. Na verdade, essa vitória foi apenas o começo de muitas outras que Deus tinha preparado para mim. Fui ungido rei por Samuel, e Deus continuou a me guiar e fortalecer em todas as batalhas que enfrentei. Minha história não é sobre minha força ou habilidades, mas sobre a fé em Deus. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas, medos, dúvidas, problemas financeiros, doenças. Mas lembrem-se, Deus está conosco. Ele nos capacita a enfrentar e superar qualquer desafio. Minha vitória sobre Golias foi um testemunho do poder de Deus e de sua fidelidade.
para com aqueles que confiam nele. Obrigado por estarem comigo nesta jornada. Que Deus abençoe cada um de vocês e lhes dê a força para superar seus próprios desafios. Confie em Deus, coloque sua fé nele e veja como ele transformará suas lutas em vitórias. Lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos. Deus sempre está com vocês, guiando e protegendo cada passo do caminho.